É inacreditável, gente. Lula vai pra cima ameaçar o Donald Trump e ameaça taxar os produtos americanos como uma retaliação se o americano fizer o mesmo. Eu vou te mostrar essa fala absurda do Lula, o discurso do Trump com uma baita indireta que ele deu pro Lula e que gerou a resposta do Lula, e eu vou te dar 3 razões pelas quais a fala do presidente brasileiro é muito errada. Gente, ela é tão absurda que ela parece mentira. Como que um país como o nosso pode ter um presidente com uma tamanha empáfia? E claro que nessa queda de braço somos nós que perdemos. Então eu vou te mostrar onde que isso pode acabar. Você vai ver que as coisas parecem que não vão terminar bem para o Brasil. Dá uma olhadinha aqui nessa declaração que o Lula deu. É muito simples. Se ele taxar os produtos brasileiros, haverá reciprocidade do Brasil em taxar os produtos brasileiros. Taxar os produtos que são exportados para os Estados Unidos é simples, não tem nenhuma dificuldade. Veja, eu já governei o Brasil com um presidente republicano, já governei com um presidente democrata, e a minha relação é sempre a mesma. A minha relação é uma relação de um Estado soberano com outro Estado soberano. O Trump foi eleito para governar os Estados Unidos, e eu mandei na carta para ele que eu espero que ele tenha uma boa governança para os Estados Unidos. Eu fui eleito para governar o Brasil. Eu quero respeitar os Estados Unidos e quero que o Trump respeite o Brasil. Tá? É só isso. Se isso acontecer, está de bom tamanho. A nossa exportação com os Estados Unidos não é essa supremacia que as pessoas pensam que é. Ele é superioritário com relação ao Brasil, é mais ou menos 40 a 45 bilhões, sabe? Gente, eu já vou te dar 3 razões pelas quais o Lula errou, e errou muito feio nessa atitude dele. Mas veja agora o vídeo do Trump que gerou essa reação do Lula, e vai curtindo aqui para mais gente entender a besteira que o Lula tá fazendo e pra gente impedir o PT e Lula de seguirem fazendo besteira a partir de 2023. E curtindo aqui você sempre vai receber nossas análises. Dá uma olhadinha aqui no vídeo do Trump. You probably read about Colombia 2 days ago. They said, no, we're not taking them. I said, we're going to take them. You're going to take them. You're going to like it too. You're going to take them. They talked about we're not going to take people that are in shackles. I said, well, but the people that are in shackles are murderers. They're drug lords. They're rapists. They're very tough people. They make our criminals look like very nice people. That's about the only thing that comes out of this. And I say, could you imagine you're a pilot on the plane and you have your co-pilot and you're sitting there and you have 150 people, no shackles, and they like to murder people? This would not be a good flight. So Colombia apologized to us profusely within an hour based on something I said, meaning you're going to pay tariffs like nobody's ever paid tariffs before. But they actually wanted to terminate his position. They're essentially Congress met and they were very angry with them. But they actually said they were going to send the presidential plane to pick up these criminals and to bring them because they didn't want to inconvenience us or have us do a second flight. And that's what they did. And I appreciate it. And I do appreciate the people of Colombia are wonderful people. And the representatives really acted well. And I appreciated they took back that tough talk. But, we may have tough talk from others, but it's not going to mean anything. They're going to all take them back and they're going to like it too. They're going to like it. They're going to take it back and they're going to like it. Gente, aqui o Trump está falando da tal da crise dos deportados, porque a Colômbia ela se recusou a receber os deportados colombianos, aí o Trump ameaçou com muitas sanções e aí a Colômbia recuou. E isso que o Trump disse sobre outros governos que podem não gostar das deportações é uma indireta clara aí para Lula, para a esquerda brasileira, que fizeram um escarcéu com os extraditados que chegaram no Brasil. Gente, o Trump está errado ao dizer que todos os deportados são criminosos perigosos. Isso não é verdade. Muitos são pessoas honestas e simples que atravessaram as fronteiras para fugir de governos desastrosos da esquerda da América Latina, como os governos de Petro, de Lula e de Maduro. Contudo, Lula agiu mais muito mal, pior ainda, na sua reação por 3 razões muito importantes que você tem que entender, e a terceira é a mais grave de todas que eu vou te mostrar. Bom, a primeira eu não sei se vocês perceberam aqui o que o Lula fez, mas ele simplesmente acabou de ameaçar o presidente do país mais poderoso do mundo e exigiu que Trump respeite o Brasil. E ainda deu uma bronca. Trump tem que respeitar a soberania dos outros países. É uma verdadeira aula de diplomacia lulista. Ele quer agora ensinar Trump como tratar os outros países.
Ele que trata ditadores como Maduro com tanto amor e carinho e que fica quieto diante das fraudes das eleições da Venezuela comunista e não fala um A dos exercícios militares da Venezuela na nossa fronteira. Agora ele quer dar lição em Trump e ameaça o maior poder bélico e econômico do mundo. Quanta sabedoria diplomática, hein? Trump tem o poder para impactar o Brasil em tantas áreas que é simplesmente loucura desafiar o presidente americano assim. Quem Lula pensa que é? Depois, os efeitos dessa atitude dele vêm sobre todos nós, vêm sobre o país. Em segundo lugar, os Estados Unidos eles têm o direito de aplicar suas leis para os deportados, dando o tratamento previsto nas suas leis. Chegando ao Brasil, aí é outra história. Quando existe uma entrega dos deportados, uma transferência da custódia, aí se aplicam as leis brasileiras. Como eu já mostrei em outro vídeo que eu vou deixar para vocês no final e na descrição, é muita hipocrisia o Lula reclamar da deportação com o uso de algemas do governo Trump, quando sempre foi assim ao longo de todo o governo Biden e não se falou absolutamente nada. Vamos para a terceira razão, que é a pior de todas, para mostrar o quanto o Lula está errado. Em terceiro lugar, então, gente, não é verdade o que o Lula disse de que tá tudo bem se os Estados Unidos taxarem o Brasil, porque aí o Brasil vai taxar os Estados Unidos. Não existe uma equivalência entre as duas coisas, entre a ação e a reação, porque simplesmente as coisas são bem diferentes. Como eu mostrei num outro vídeo aqui no canal, que eu vou deixar para vocês, o DeepSeek calculou o impacto gigantesco que teria a taxação americana dos produtos brasileiros. E isso inclui a perda de até 100 mil empregos no Brasil. Eu vou deixar para vocês esse vídeo no fim e também na descrição para você conferir depois, mas agora eu quero te mostrar uma outra coisa. Dá uma olhadinha aqui, ó. Olha aqui, ó. Há uma clara assimetria na relação entre Brasil e os Estados Unidos, com maior peso para os americanos. Os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial do Brasil, tanto em importações quanto em exportações. Já o Brasil é o 9º país que mais importa dos Estados Unidos e é o 18º país que mais exporta para os americanos. Vejo então que o impacto não é o mesmo. Para nós é simplesmente o segundo país para o qual a gente mais exporta, enquanto para eles nós somos o 18º. Mas, gente, tem mais do que isso. Dá uma olhadinha aqui, ó. Acompanha aí comigo, ó. O Brasil exporta petróleo bruto e importa máquinas. O principal produto exportado pelo Brasil para os Estados Unidos é petróleo bruto, com 14% das exportações em 24. Na outra ponta, o Brasil importou dos americanos principalmente o quê? Motores e máquinas. Veja então o tipo de produtos. O que você acha que é mais fácil de substituir? É mais fácil para os Estados Unidos conseguir commodity, petróleo bruto em outro país? Ou para nós conseguir máquinas especializadas, como aparelhos de tomografia ou equipamentos industriais de que depende a eficiência da nossa indústria? Quem que sai perdendo aí nessa relação? Mas não é só isso, gente. Dá mais uma olhadinha nisso aqui também, ó. Os Estados Unidos são o principal investidor estrangeiro no Brasil. Em 2022, os americanos respondiam por quase 30% dos investimentos estrangeiros diretos no Brasil. Imagina então se o Trump barra o investimento estrangeiro no Brasil. Gente, isso mostra a loucura que o Lula está fazendo. Ou seja, Lula, se ficar enfrentando o governo americano como você está fazendo, a resposta dos Estados Unidos vai ser implacável. O Trump não tá para brincadeira. E ele tem, como se fala internacionalmente, os Estados Unidos têm o grande porrete, o Big Stick. Se você concorda e também fica preocupado, curte o vídeo, segue o canal e compartilha para voz a nossa indignação com os absurdos do Lula chegar mais longe ainda e para que ninguém permita que o PT continue no poder fazendo esse tipo de besteira em 2026. E a pérola de sabedoria que eu deixo para vocês hoje é de Filipenses 2:3, que diz o seguinte, separei para vocês. Não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios. Pelo contrário, sejam humildes e considerem os outros superiores a si mesmos. Que esse ensino de Jesus nos oriente a nós sempre sermos humildes, seja na nossa vida pessoal, no trabalho ou até na condução de um país. E para fechar, eu tenho um convite para você. Olha aí o convite que eu vou deixar na tela. No dia 4 de fevereiro, agora, às 20 horas, vai acontecer a aula magna A Perseguição contra a Direita. Totalmente online e gratuita, aqui no meu canal do YouTube. Totalmente online e gratuita, viu, gente?
E se eu fosse você, eu não perderia por nada, porque nela eu vou te ajudar a entender os abusos do judiciário que ameaçam a direita e os desgovernos, abusos que estão acontecendo no Brasil que nos prejudicam. Essa aula vai ser capaz de te preparar para transformar o cenário atual, ajudando a moldar um 2025 mais justo e mais livre. E para você se inscrever gratuitamente, aperta no link que está aqui na descrição desse vídeo, ou então é só mirar com o seu celular aqui no QR Code da tela. Um grande abraço.